Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. A classificação da Argentina de virada em cima do Egito. O futebol sul-americano segue com apenas um representante na Copa do Mundo. Qual foi a pior seleção nas oitavas de final? E na reportagem do dia, o que esperar da próxima fase. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. A Argentina se classifica para as quartas de final após mais uma partida com arbitragem polêmica. Os detalhes com o repórter Fabrício Serrão. A Argentina protagonizou uma virada histórica e está classificada para as quartas de finais da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, a equipe sul-americana venceu o Egito por 3-2, em um jogo marcado por muita emoção e pesadas críticas à arbitragem. Aos 14 minutos, Yasser Ibrahim abriu o placar. O goleiro Choubir ainda brilhou aos 20 minutos ao defender um pênalti batido pelo Lionel Messi. Na etapa final, a polêmica tomou conta do jogo. Aos 12 minutos, o Egito marcou o que seria o segundo gol, mas o árbitro francês François Letexier foi ao VAR e anulou o lance. Mesmo assim, aos 21 minutos, Mostafa Zico ampliou para os egípcios, fazendo 2-0. A classificação parecia encaminhada, mas a Argentina precisou de apenas 12 minutos para mudar o destino da partida. Aos 34 minutos, Cristian Romero diminuiu de cabeça. Na sequência, Messi se redimiu do pênalti perdido e empatou o confronto. E aos 46 minutos, Enzo Fernandes cravou a virada para 3-2. O gol decisivo, no entanto, gerou muita revolta. Os egípcios reclamaram do primeiro pênalti não marcado em Fati e de uma falta em Mohamed Salah. Ambos os lances ocorridos na origem da jogada do terceiro gol argentino. Indignado, o atacante Zico chegou a afirmar, após a partida, que o campeonato está direcionado. A confusão resultou em uma chuva de cartões para o Banco do Egito. O técnico, Hossam Hassan, recebeu o amarelo por reclamação e chegou a acionar o protocolo antirracismo cruzando os braços, mas foi ignorado completamente pelo árbitro. O preparador de goleiros da equipe ainda foi expulso e invadiu o campo durante o tumulto. Após a queda, a Federação Egípcia de Futebol acionou a FIFA e pediu o afastamento da arbitragem. A entidade alega que os erros do árbitro François Letexier influenciaram diretamente na virada argentina nas oitavas. Agora, o Egito exige uma investigação rigorosa e a exclusão imediata do trio francês desta edição do Mundial. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Comentário. Conmebol tem pior campanha desde 2002 e deixa a Argentina sozinha nas quartas de final. Confira com o repórter Bruno Goulart. A Copa do Mundo de 2026 registrou um feito raro para o futebol sul-americano. Com as eliminações de Paraguai, Brasil e Colômbia nas oitavas de final, a Conmebol terá apenas um representante nas quartas de final, a menor presença do continente desde a edição de 2002. O último golpe veio ontem, quando a Colômbia foi eliminada pela Suíça nos pênaltis, após empate sem gols. Antes disso, o Paraguai havia sido derrotado pela França por 1-0 com gol de Mbappé, enquanto o Brasil caiu diante da Noruega por 2-1 no último domingo, sendo a eliminação mais precoce da seleção brasileira em Copas desde 1990. Com isso, somente a Argentina segue viva na disputa pelo título. Desde a Copa de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, a América do Sul sempre colocou ao menos 2 seleções entre as 8 melhores do torneio. Do outro lado, a Europa amplia sua hegemonia no mata-mata. A UEFA classificou 6 seleções para as quartas de final. A África terá um representante pela segunda Copa consecutiva.
o Marrocos, que eliminou o Canadá por 3-0 e enfrenta a França na próxima fase. Além do desempenho ruim nesta Copa do Mundo, a Conmebol ainda lida com incertezas sobre a realização da próxima Copa América, marcada para 2028. A sede ainda não foi oficializada, mas as negociações estão encaminhadas para que o torneio volte a ser disputado nos Estados Unidos, em nova parceria com a CONCACAF. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já sinalizou interesse em receber a competição, mas a Conmebol ainda avalia alternativas, devido à coincidência de datas com os Jogos Olímpicos de Los Angeles, também em 2028. Entre os países interessados em receber o torneio estão o Equador e uma candidatura conjunta formada por Argentina, Paraguai e Uruguai. A última edição do torneio, disputada nos Estados Unidos em 2024, enfrentou críticas por problemas de organização, segurança e condições dos gramados. Naquela ocasião, a Argentina terminou campeã do torneio. Bruno Goulart, para o Diário da Copa. Análise. O balanço das oitavas de final. Qual foi a pior seleção nessa fase? Confira a análise do repórter Enos Monteiro. A eliminação nas oitavas de final deixou marcas muito diferentes entre as seleções. Para o Brasil, por exemplo, a despedida representou o fim de um ciclo repleto de recordes negativos. A seleção caiu antes das quartas pela primeira vez desde 1990. Chegou ao maior jejum de títulos desde a conquista do primeiro Mundial e encerrou uma campanha que já vinha sendo marcada pela pior participação da história nas eliminatórias. Trocas de treinadores e uma série de resultados que indicavam as dificuldades enfrentadas ao longo do ciclo. Outras eliminações também chamaram a atenção pelo desempenho abaixo do esperado. Os Estados Unidos, jogando em casa, foram dominados pela Bélgica e deram adeus à Copa com uma derrota por 4-1 em uma das atuações mais fracas das oitavas. Portugal também se despediu sem conseguir repetir o futebol da fase de grupos. Assim como o Brasil acabou surpreendido pela Noruega, confirmando a queda de 3 seleções que chegaram ao mata-mata cercadas de expectativas, mas não conseguiram responder dentro de campo. Mas nem toda eliminação significou o fracasso. O Egito também saiu de cabeça erguida, pendendo cara a classificação dos argentinos em um dos jogos mais emocionantes das oitavas. Porém, se houve uma eliminação que mais decepcionou, não há como fugir dos resultados da seleção brasileira. Não apenas pela queda precoce, mas pelo acúmulo de recortes negativos e pela falta de respostas dentro de campo. Em um ciclo que terminou muito abaixo das expectativas. No fim das contas, algumas seleções foram eliminadas pelo placar, já outras saíram maiores do que entraram, provando que nesta Copa, coragem e competitividade também entram para a história. Enos Ponteiro, para o Diário da Copa. Reportagem. E por fim, a projeção das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, na reportagem de Giovana Souza. As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 prometem reunir tradição, equilíbrio e campanhas históricas. Após as surpresas das oitavas, o torneio entra em sua fase decisiva, com 8 seleções ainda na disputa pelo título. O jornalista Elton Aragão faz uma análise desses confrontos. A França está jogando provavelmente o melhor futebol da Copa do Mundo. E o Marrocos é um time muito bom. Se a gente ficar preso ao jogo da França com o Paraguai e no jogo de Marrocos contra o Canadá, a gente pode achar que o Marrocos é quase tão favorito quanto a França por jogo, que não há nem favoritismo, mas a meu ver há. Então um jogo mais aberto pode ser até mais interessante para a França do que foi o último. No segundo confronto, nessa segunda parte da chave, eu também consigo ver favoritismo para a Espanha. Apesar da Bélgica ter feito 2 bons jogos, um mais na base do desespero, que foi nas 16 avos de final, e ter feito o que fez contra os Estados Unidos, mas eu ainda coloco a Espanha com amplo favoritismo contra a Bélgica. No caso da Argentina, que tem passado por muitas complicações nas 2 fases eliminatórias que eles tiveram até agora, contra Cabo Verde e contra o Egito, eu acho que existe um mundo onde a Suíça consegue fazer um bom jogo e segurar a Argentina. Então, se a Suíça consegue fazer um jogo encaixado, não necessariamente como era o jogo do Paraguai, mas um jogo defensivo, inteligente, e conseguir
algumas boas jogadas ofensivas, eu acho que a Argentina pode se complicar bastante. E as quartas de final entre Inglaterra e Noruega é a única que eu consigo ver que não coloca favoritismo para ninguém, para absolutamente ninguém. A Inglaterra tá jogando um bom futebol, a Noruega também. Mas eu não consigo ver assim um futebol vistoso em nenhuma delas. Além dos confrontos em campo, as quartas de final também marcam o encontro de diferentes momentos do futebol mundial, enquanto a Argentina, França, Espanha e Inglaterra tentam confirmar o favoritismo e a tradição em Copas, Marrocos, Noruega e Suíça buscam consolidar o crescimento de projetos esportivos que vem ganhando destaque nos últimos anos. Com favoritos ainda vivos, mas também com seleções que vêm surpreendendo ao longo da competição, a expectativa é de que as quartas de final sejam marcadas pelo equilíbrio e por confrontos que podem definir, desde já, o caminho para a grande final da Copa do Mundo. Giovana Souza para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais Lance, Diário da Região, CNN Brasil e GE. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão, Giovana Souza e Cylon Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.